Bora, minha rapaziada, vamos falar desse Fluminense, cara, desse Fluminense que tá deixando muito a desejar dentro de campo, só que as notícias de bastidores também preocupam demais. A gente ficou sabendo hoje da questão do Facundo Bernal, que muito provavelmente não irá jogar o Mundial de Clubes. A gente vai falar bastante sobre essa notícia. Teve também a fala do Thiago Silva, depois que acaba esse jogo contra o Atlético Mineiro, jogo fatídico. O Fluminense conseguiu perder o jogo tomando 3 gols depois dos 30 minutos do segundo tempo. E a gente saiu na frente, tá? A gente não tá falando que o Fluminense tomou os 3 gols sem ter feito nada, não. O Fluminense estava ganhando a partida. Vocês estão achando que o Fluminense estava perdendo? Não. O Fluminense estava ganhando a partida. Não tava 0x0 e o Atlético atropelou depois disso, não. O Fluminense estava ganhando de 1x0, tomou a virada, empatou o jogo, tomou a virada de novo. Aí Thiago Silva falou pra caramba na hora de sair de campo. Renato Gaúcho também falou um pouquinho na coletiva de imprensa. E a gente tá aqui para trazer as últimas notícias do Fluminense pra você que tá aí do outro lado e comentar sobre todas elas também. E é muito importante para você que está aí do outro lado dar essa moral pra gente. A gente está voltando a gravar, voltando a trazer conteúdo para vocês. A gente ficou muito tempo fora, muito tempo parado, mas agora a gente voltou para ficar, valeu? Então já vai deixando aquele like, por favor, dá essa moral pra gente. Se você não for inscrito no Quintal Tricolor, deixa a sua inscrição também, que é muito importante. Segue a gente também nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, que é @Quintal Tricolor. Não tem erro, procurou Quintal Tricolor, você vai me achar e a gente vai estar sempre falando de Fluminense para deixar você que está aí do outro lado muito bem informado. Vamos começar falando de Facundo Bernal, que eu acho que é a notícia mais importante desse dia. Facundo Bernal saiu de campo sentindo uma lesão na coxa, que depois foi confirmada, virou lesão de verdade, e ele já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho, assim como o Fluminense sempre fala em todas as notas quando qualquer jogador está lesionado. Confirmou a lesão, o Fluminense solta uma nota, não fala grau, não fala tempo de recuperação, não fala nada. Só fala que o cara sofreu a lesão, onde foi que ele está iniciando o tratamento. E aí a gente já começa a ficar muito preocupado com o Mundial de Clubes, porque começa daqui a pouco. Parece que está longe, mas faltam um pouco mais de 40 dias, rapaziada. Não é nada de absurdo que eu estou falando aqui de Facundo Bernal, de repente, não jogar esse Mundial de Clubes não, tá? Por que eu digo isso? A lesão dele, a princípio, é de grau 3. A gente teve jogadores com lesões de grau 2 que demoraram mais de um mês para poder voltar a treinar e voltar a jogar. Se o Bernal está com uma lesão de grau 3, muito provavelmente, se ele for jogar o Mundial de Clubes, na estreia ele não vai estar. Na estreia, eu duvido muito que Facundo Bernal esteja em condições de jogar. E aí a gente lembra que o Fluminense, para essa temporada, além do Facundo Bernal, também tem a lesão do Otávio, que é outro jogador que faz essa função ali no meio de campo de volante. Função essa que tem deixado o torcedor do Fluminense de cabelo em pé já há muito tempo, não é de agora, desde a saída do André, que a gente está buscando a formação ideal para a dupla de volantes ali do meio de campo. A gente sabe que a vaga do Ganso, a princípio, é dele, não tem como tirar. Ganso vai ser o meio de campo armador do Fluminense, até porque não tem outro. E sem ele a gente sabe da dificuldade que o Fluminense tem. Com ele já não está muito bom, imagina sem. Então o Fluminense sofre. Já foi Martinelli e Hércules, Martinelli e Bernal, Hércules e Nonato, Nonato e Martinelli. O Martinelli que não sai, a gente sabe que ele não sai. Martinelli é um outro assunto, a gente tem que fazer um vídeo só pro Martinelli porque dá debate, dá jogo falar de Martinelli aqui. Então o Fluminense já tentou várias duplas e agora o Fluminense só tem 3 jogadores para fazer essa função, a não ser que improvise o Lima ou o Vitor Hugo, que veio junto com o Mano, lembra? Tá por aí. Se vai jogar, se vai ser testado, eu não sei, mas tá por aí também. Ou a molecada da base, que sempre sobe e nos ajuda muito nessa função. A gente pode pegar aí os últimos jogadores que subiram, grande parte deles subiram para fazer essa função de meio de campo. E com o André deu muito certo. Por que não tentar com mais um moleque da base e ver se vai funcionar? Então a gente tem Nonato, Martinelli e Hércules para formar esse meio de campo. Renato Gaúcho, eu não sei de onde você vai tirar inspiração, mas você vai ter que reinventar esse meio de campo do Fluminense com esses caras aí. Hércules, até agora a gente não sabe se ele vai desempenhar um bom futebol ou não. Teve lampejos de um bom futebol no time do Fluminense, mas está muito abaixo do que a gente esperava. Nonato começou a crescer recentemente e não à toa, em algumas oportunidades, virou o titular do Fluminense. Vem crescendo, mas assim, ainda preocupa muito, deixa a pulga atrás da orelha. E o outro é o Martinelli, que vem sendo criticado desde que subiu. Desde que ele subiu, ele é criticado. Mas, como eu falei, eu não vou falar muito do Martinelli não, porque isso aí dá tempo de a gente fazer um vídeo só pra falar do Martinelli, meu irmão. A gente tem muita coisa pra falar dele, tanto de bom quanto de ruim, tá? Então, tem muito assunto pra falar de Martinelli, mas sobre o Bernal e o meio de campo do Fluminense é isso. O Renato vai ter que se virar com o que tem
E o que tem já tá preocupando pra caramba, tá? E vamos falar agora sobre a fala do Thiago Silva, que saiu falando sobre falta de caráter de alguns jogadores, não falou o nome de jogador nenhum específico, mas depois ele corrigiu, rapaziada. Depois de sair, Thiago Silva foi lá, corrigiu o que disse e disse que não é falta de caráter não, tá? Não é falta de caráter, ele se expressou mal e que sim, falta um entendimento melhor ali dentro de campo em alguns momentos. E isso tem preocupado demais o Thiago Silva e toda a torcida do Fluminense, porque é sacanagem com o torcedor tomar 3 gols depois dos 30 minutos do segundo tempo. E isso tem sido uma constante, rapaziada. Ah, tomar 3 gols? Não, tomar 3 gols não. Mas o Fluminense tem sofrido gols demais nos últimos minutos. E aí, Renato, vamos corrigir, porque a situação tá grave. E o Renato também falou na coletiva de imprensa assim que saiu do Maracanã, né? E ele deixou claro que tá faltando malandragem, mas você é o cara da malandragem, Renato. Se tá faltando malandragem, você que é o cara pra isso. Cadê a malandragem dentro de campo? Cadê aquela hora que o Fluminense não pode sofrer gol, aquele cara pra parar a jogada, aquele cara que não vai deixar o jogo seguir? Tá faltando gente no Fluminense que chega ali dentro de campo e briga pro jogo não acontecer, que para o jogo. E não tô dizendo aqui que isso é certo ou errado, não. Tem que parar o jogo, pô. Tem que parar o jogo. Tá 1-0. Não quer perder o jogo? Tem que parar o jogo, tá acabando a partida ali, já tá todo mundo cansado, todo mundo sem perna. Não tem que deixar o jogo acontecer. Tem que ter essa malandragem que o Renato tá falando, mas ele é o cara que veio pra trazer essa malandragem, correto? Então resolve, Renato, resolve que a bomba tá na tua mão, valeu? Né, rapaziada, o que a gente tem pra falar de Fluminense no dia de hoje era isso, tá? Estamos voltando devagarinho, trocando ideia com vocês. Não deixa de curtir e se inscrever caso não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor. Segue a gente também nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, que é @Quintal Tricolor. É muito importante acompanhar a gente por lá, tá? Tamo junto, saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense. Mas tá difícil de acreditar que esses caras aí, bando de vagabundo, meu Deus do céu, já tô agoniado.